Então, gente, shalom, shalom a todos, boa tarde. Estamos iniciando então o nosso estudo de hoje. São 4 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Estamos falando diretamente aqui de Barra dos Coqueiros, do dia de hoje. Começando então, vamos falar sobre alguns pontos, continuando o nosso estudo. Na semana passada, nós começamos a falar a respeito de Avodah Zará. Falamos no estudo de número 5 sobre Avodah Zará. E hoje nós vamos falar sobre a outra mitzvah, a mitzvah de Birat Hashem, ou seja, o mandamento de não blasfemar contra Deus. E vamos ver um pouquinho sobre o que é essa blasfêmia e a importância que tem de entendermos esses pontos significativamente. Então, para a gente poder começar a aula de hoje, vamos falar sobre alguns pontos. Eu fiquei de passar para vocês essa semana as impressões dos PDFs. Não deu tempo, gente. Essa semana foi muito corrido. E durante a semana eu vou estar enviando para vocês. A gente vai estar disponibilizando na próxima semana o PDF, tá tudo bem? Mas assim, vamos entrar então nessa próxima, que vai ser a de hoje, a respeito de não blasfemar. Bem, quando nós falamos sobre blasfêmia, nós falamos sobre um dos 5 sentidos do ser humano. É o sentido do paladar, o sentido da fala. É com ele que nós articulamos os sons. A fala é algo ímpar no ser humano. Inclusive, o Midrash vai dizer o que distingue o ser humano dos animais, por exemplo. Eu sei que eu vou entrar agora em discordância com a ciência, porque a ciência fala que define o poder de raciocínio, né? Diante da Torá, diante do Midrash, no caso, o que define, na verdade, o ser humano dos outros seres é exatamente a fala. O ser humano ele pode transformar pensamentos em falas bem articuladas. Ele pode, por exemplo, honrar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus. Ele pode fazer preces, pode fazer orações. Ele pode compor músicas bonitas, cânticos. Ele pode também falar palavras sagradas, recitar, ler as palavras sagradas, ler Torá, por exemplo. O ser humano pode fazer isso, uma fala. E isso é o que vai distinguir o ser humano dos outros seres que existem. Porque o ser humano... Tem coisas diferentes. São 2 coisas diferentes do ser humano. Sim. O animal, o animal, o outro animal racional, é o raciocínio e a fala. A fala é um jeito para gente tem que ser animais. E aí a fala. Animal, animal. Não tem que falar. Animal, animal. Sim. O raciocínio. Mas o jeito que fica lá, isso. Mas ainda, assim, o Talmud vai colocar fala, entendeu? Ele vai falar que a fala é o que diferencia. Porque diante do Talmud, os animais também desenvolvem pensamentos, articulam certos pensamentos, alguns animais, por exemplo. Eles conseguem fazer isso. Então, muitas vezes, a ciência ela vai ter uma opinião um pouco diferente. Não porque a ciência ainda... Não quer dizer que a ciência está vendo as coisas do modo errado, muito pelo contrário. Ela está vendo dentro daquilo que ela conseguiu tangir com o nível de conhecimento que ainda tem. Entendeu? Vamos lembrar que ciência ela não é uma coisa muito antiga. Ciência é uma coisa bem nova, da Idade Média, mais ou menos, para começaram a ver os primeiros experimentos para cá. Até então, não se tinha. Então, a ciência ela vai chegando dentro desse parâmetro. Gênesis capítulo 1, versículo 26, por exemplo, vai dizer que o ser humano ele foi feito
a imagem divina, que ele recebeu esse poder criativo. E dentro da aliança da Shiva Mitzvot Benenor, das 7 leis universais dos filhos de Noé, o segundo mandamento, então, a proibição de blasfêmia, ele preserva a reverência, a origem de toda a honra a Deus, de toda a santidade do nome de Deus. E, por exemplo, vamos ver que a fonte para isso, né, a fonte de proibição para essa mitzvah de não blasfemar, ela se encontra lá em Levítico, capítulo 24, versículo 15. Quem encontrou pode ler. Levítico 24, 15. Indicará ao filho de Israel o seguinte: quando a pessoa que é homossexual, que é doente, é para ela ter de pecado. Ok, muito bom. É interessante, como eu falei para vocês lá na aula sem ser do sábado passado, do sábado retrasado, onde eu falei das seguintes fontes das 7 mitzvot, né? E uma das fontes das 7 mitzvot é exatamente essa, ou seja, a proibição de blasfêmia. Qualquer pessoa, também algumas traduções vão falar qualquer homem, mas incrível que a palavra em hebraico, o texto em hebraico ali, a palavra traduzida como homem, ou então como pessoa, ela é uma palavra ish. Só que a palavra ish nesse texto, ela não vai aparecer uma única vez. Ela vai aparecer 2 vezes. Na tradução acabou entrando só uma vez. Mas no original ele aparece 2 vezes. E, então, tem uma discussão lá no Talmud, né? Por que, afinal de contas, aparece 2 vezes a mesma palavra? Afinal, nada na Torá é por acaso. Se alguma coisa repetiu, porque tem um sentido ali. Então explica que um ish é a respeito do homem judeu. E o outro ish a respeito do homem não judeu. Então, totalizando que a proibição de blasfêmia, ela é tanto para judeus quanto para não judeus, no sentido completo. Por exemplo, o Tratado Sanedrim, página 56a, ele vai interpretar: os filhos de Noé são advertidos contra a blasfêmia, porque está escrito: qualquer homem que amaldiçoar o seu Deus levará o seu pecado. Levítico 24, 15. Levítico 24, 15. Então, o uso do termo aqui, seu Deus, ela indica de acordo com os sábios, uma generalização, né? Incluindo também os não-judeus dessa forma. Bem, o Maimônides, então, codificou na Alahá, seguindo o Tratado Sanedrim no Talmud, ele codificou na Alahá, lá em Leis de Reis, capítulo 9, Alahá número 2, ele diz o seguinte: que os filhos de Noé são advertidos contra a blasfêmia, aquele que blasfema o nome com uma das designações usada por Deus em qualquer língua seria punido. Então, o Maimônides ele vai trazer o seguinte, uma coisa interessante aqui. Por quê? Porque para o judeu existe a proibição de ele blasfemar um nome de Deus, que é o nome inefável, e qualquer outro nome de Deus no hebraico, sabe? Na língua hebraica. Para o não-judeu, não. Para o não-judeu é proibido a blasfêmia tanto do nome inefável de Deus, e todos os nomes sagrados, tá? Todos os nomes sagrados, mas também na própria língua do não-judeu. Não somente hebraico. Na própria língua, na língua máter, ou seja, na língua que nós falamos no nosso dia a dia. Então, mesmo que a pessoa pegue um nome, digamos assim, um nome que é traduzido, né, de algum dos nomes hebraicos, e fale, Deus nos livre, né, fala que esse nome seja isso, 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 ele estaria cometendo uma transgressão capital. Entendeu? E até o Maimônides vai falar, isso se aplica só aos não-judeus. Por quê? Porque os não-judeus, eles têm uma língua própria, né? Nós temos uma língua própria, uma língua máter, que nos classifica como nessa dimensão.
André, quer falar uma coisa? Tudo bem. Então, interessante essa parte. E essa parte, por exemplo, acho que todos vocês já ouviram falar que existem vários nomes designativos de Hashem, né? Tanto o nome, eu vou falar aqui nomes trocados para não falar o nome de Deus em vão, entendeu? Mas vou falar nomes com letras trocadas. Então, por exemplo, o nome Adokai é um dos nomes que também sagrados, né? O nome Havaya, que é, que é um dos nomes sagrados. O nome inefável, que a gente não fala ele, né? Também é um dos nomes sagrados. O nome Ek Shaddai, que é um dos nomes sagrados. O nome Ekion também é um dos nomes sagrados. E por aí vai, a gente vai ter bastante nomes sagrados nessa listagem aí. Então, qualquer tipo de. São 72. Qualquer tipo de maldição implicada contra esses nomes, ou blasfêmia contra esses nomes, classificaria uma transgressão capital. Na época dos tribunais, a pessoa seria sentenciada a pena capital realmente. Hoje não tem tribunais para isso, então isso significa que constitui uma transgressão, né? Uma transgressão punível por Hashem, pelas mãos dos céus, vamos dizer. Então, blasfemar em si é o que é blasfemar? Blasfemar é tentar contra a santidade do nome divino. Em hebraico, o verbo usado para amaldiçoar é o verbo mekalel, que é da raiz da palavra klalá, ou seja, maldição. Então, essa expressão ela representa desprezo, negação, irreverência. E, de certa forma, indiretamente, não somente blasfemar, literalmente, é classificado como um erro, tá? Mas outras formas, qualquer forma de irreverência ao nome de Deus, qualquer forma, por exemplo, de, digamos assim, de negação da divindade, também é uma forma de blasfêmia, ou desprezar a santidade, ou até mesmo qualquer ato de profanação do nome sagrado. São, obviamente, proibidos. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Quem encontrar pode ler. Não podemos não deverá. Não deixará de qual conhecimento pronunciar em vão do Senhor. Isso. Então, aqui nós encontramos a proibição de usar o nome de Deus em vão, que, de acordo com o Código Divino, também se aplica aos não-judeus, também se aplica aos Benei Noa. Ou seja, nós também somos proibidos de usar o nome de Deus indevidamente. Agora, existem resoluções, eu sei que muitas vezes as pessoas encaram essa ordem aqui como um juramento falso, no geral. Geralmente é um juramento falso. Ainda bem que esse forró aí não sabe o nome de Deus para estar falando de novo. Está até marcaria o nome de Deus. Verdade. Quando o depósito de vida, ele coloca o nome dele, né? O Deus dele, né? Não descreve. Mas parece que não está aqui. Qual o nome verdadeiro? Mas que não está aqui. Sim, algo não teve sido. Não, não tem para mim. Não tem, mas tem muito bem. Isso. É um pouco travado. Mas é uma... O problema é o seguinte, gente. Na verdade, o nome inefável, a ideia é a seguinte: o nome inefável, tetragrama, a pronúncia correta do tetragrama, ela é desconhecida hoje. Por quê? Porque a pronúncia correta, ela ficou enterrada juntamente com a Arca Sagrada. Quando a Arca Sagrada vinha à tona, a pronúncia volta à tona, entendeu? E aí, inclusive, o sumo sacerdote só vai poder falar ele uma vez só no dia do Yom Kippur. É o único dia que se fala o nome inefável. E quando se falava, o povo inteiro no pátio do templo ia ao chão com o rosto em terra, pela santidade que tinha esse nome, entendeu?
Cuidado de nós, né? Sim, exatamente. Então, tem muita. Eu vejo muitas vezes o seguinte: tem muita. Eu sei que é importante o ser humano ter curiosidade, afinal de contas, foi a curiosidade que trouxe todo mundo aqui hoje. Então, a curiosidade é algo bom, não é algo ruim. Mas o problema é quando a especulação ela vai virando muita discussão. E tem grupos que só discute 24 horas por dia, nome de Deus, 24 horas. Peguei um que. E tudo para eles era só o nome. Eles criaram um nome, aí dá o filho, e pronto. E aí tudo se resumia naquilo, né? Aquela turma da agregada do Jardim. Era Yeshua, E qual o problema disso? O problema disso é o seguinte: a pessoa se envolve tanto com essa discussão, e isso toma os dias, semanas, o ano inteiro vai nessa discussão, uma discussão que não vai ser resolvida praticamente até que o óbvio vai acontecer, e deixa de praticar as outras coisas, vários assuntos que podem ser falados, várias coisas que podem ser melhoradas, traços que podem ser corrigidos na vida, e isso vai ficando consumindo todo esse tempo, né? Então, esse é o principal critério. É importante a gente entender o seguinte: obviamente, agora, esses outros nomes que todo mundo sabe que está na Torá, já é outra questão, ele tem também sua importância, os 72 nomes, e existem algumas regras. Nós, Beninoa, por exemplo, nós não somos obrigados a fazer um abrahá, o alimento como os judeus fazem, entendeu? Nós podemos agradecer da nossa forma também espontânea. No entanto, é importante agradecer de alguma forma. Mas, no entanto, se fizer um abrahá, tem que conhecer o quê? Tem que conhecer as regras sobre as brahot, sobre as bênçãos. Digamos que muitas vezes a pessoa vai fazer um abrahá e ela vai usar, e na abrahá você usa um dos nomes de Deus, né? E você vai usar e não vai tomar proveito sobre aquilo que fez Abraham. Ele cometeu esse erro aqui de fazer o nome de Deus em vão. Entendeu? É preciso tirar proveito quando se faz um Abraham, quando faz uma bênção. É preciso tirar proveito. Isso. Como, por exemplo, agora tem água, eu vou beber agora, eu vou fazer um Abraham. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher hakol nihya bidvaro. Então, todas elas têm. Tem. Uhum. Todas têm o nome Adokai. Então, Adokai é um dos 72 nomes. Então, seria dizer o mesmo que pronunciar um dos nomes de Deus em vão. Então, tem que ter esse cuidado. Uma outra questão também a esse respeito é o seguinte: existem lugares em que a pessoa, por exemplo, ela não pode dizer o nome de Deus. Ou não pode dizer um nome sagrado, nem palavra de Torá. Entre eles está o toalete, por exemplo, o banheiro. O banheiro a gente não diz nomes sagrados. Outra coisa, quando a gente vai, por exemplo, fazer as nossas preces, a gente não faz muito próximo a excrementos, né? A gente tem uma medida ali. E também quando a gente vai fazer nossas preces também, a gente procura não estar em local onde tem partes íntimas desnudas, por exemplo. A gente não faz dessa forma. A gente sempre faz de uma maneira bem vestida para poder para aquela ocasião. Então isso é importante. Isso faz parte de reconhecer o nome de Deus. Pode falar. Mas a criança também estiver entrar. Isso. Isso é importante. Sempre nós procuramos apresentar bem limpinhos, né? Roupa limpa e também condições higiênicas bem limpas, porque a gente vai manusear conteúdo sagrado, letras de Torá, palavras de Torá. Então, é importante a gente ter esse cuidado, assim. Vamos lá
Agora, Levítico 19, versículo 12. Não farei terminou. Quando tornaria em nome da terra, eu sou Deus. Isso. Não jurareis falsamente pelo meu nome, profanando o nome do teu Deus, eu sou o eterno. Então, daqui, o Código Divino também, ele elabora o seguinte sobre esse ponto, a proibição também para os Berinô de jurar falsamente. Faz parte de estar honrando o nome de Deus. Porque além de... existe uma regra, essa regra no Talmud ela é classificada da seguinte forma. Tudo aquilo que você tem uma parte negativa, você tem o contraponto dela, uma parte positiva. A parte negativa é a proibição de blasfemar. Ao mesmo tempo, você tem a ordem de honrar o nome de Deus, porque é o lado positivo da parte negativa. Então, nós devemos também honrar o nome de Deus. Logo, honrar significa ser pessoas que honrem a palavra e que necessariamente, ao proferir algum tipo de juramento ou promessa indevida, tenha a hombridade de poder honrar com aquilo. Logo, também, é proibido qualquer forma de perjúrio, né? É pela lei da Torá. Ou seja, a pessoa ela dá um falso testemunho, ela jurar, vai falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, mas chega na hora, fala uma mentira. Que houve? Falso testemunho. Então, as nossas palavras é uma coisa complicada. A gente tem que honrar a própria palavra em si. Bom, né? Ou sim ou não. Depende para você, eu vou ter ligado para você. Ensinou muitas coisas que na hora de praticar, a gente praticou o contrário. Praticou o contrário. Quando era confrontado com o judeu, ele tinha uma atitude. Quando era com o romano, ele já tinha outra diferente. Verdade. Né? Ele não ensinou uma atitude. Não, o contrário. Ele falava dos fariseus, mas fazia o que ele falava que os fariseus faziam. Entendeu? Afundava, fazia a mesma coisa. Pois é. Então, a tradição judaica, e também falar da tradição judaica envolve as 7 leis universais, ela valoriza a santidade do nome de Deus acima de tudo. Em muitos casos, esse é um ideal realmente alcançável. O Benoa, como eu falei para vocês já lá nas aulas passadas, ele não tem a mitzvah de Kiddush Hashem. O que é Kiddush Hashem? Kiddush Hashem é quando uma pessoa ela está prestes a morrer, ela não pode transgredir 3, ele tem que preferir a morte do que transgredir 3 mitzvot, entre elas blasfemar, entre elas idolatria, entre elas assassinato e relações proibidas, né? O judeu, por exemplo, se estiver diante da morte, ele tem que preferir morrer do que transgredir esses 3. Por exemplo, foi por isso o motivo que Daniel foi lançado na cova dos leões, entendeu? Ele preferiu ser lançado para morrer do que rever a posição dele, mesmo para salvar a vida dele da morte. Outro exemplo disso a gente tem o Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha. Essas 3 outros são dirigidas para o judeu. É isso que eu ia falar. Isso, é isso aí. Né? Isso aí. Isso aí. Né? Lá está escrito, lá em Lei de Reis, capítulo 10, na Alahá de número 2, o Maimônides fala exatamente isso, que o não-judeu, ele não tem essa obrigação de Kiddush Hashem, entendeu? Ele não tem obrigação de morrer, ele pode salvar a vida dele. Claro, ele vai salvar a vida dele e vai se afastar desses perigos onde gera, se tiver a oportunidade de mudar de país, onde isso está acontecendo, ele vai mudar de país para outro lugar para não voltar a ter que passar por isso tudo, né? Novamente.
Mas essa ordem para o não-judeu ele pode salvar a própria vida a esse respeito. Mas, ainda assim, isso do que eu estou falando aqui é uma situação, em última análise, é uma situação que não acontece todo dia. Talvez num país igual a Coreia do Norte, talvez num país igual a China, não sei dizer, poderia acontecer algo desse tipo. Mas, no geral, isso não acontece todo dia. Então, o que depender da força, né, das situações normais, o Benoit tem um dever sempre de honrar o nome de Deus. E honrar o nome de Deus, ele também é viver de conformidade com aquilo que ele diz que acredita. Ou seja, a parte ética mesmo, né? Se eu realmente eu sou ensinado a não praticar idolatria, não blasfemar, não derramar sangue, não roubar, não praticar imoralidade, não maltratar os animais, praticar justiça, eu tenho que, quando as circunstâncias me exigem, no meu dia a dia, eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu acredito. Às vezes essa circunstância vai exigir. É um teste. A gente pode ser testado e realmente passar. Claro, quando isso não depende da nossa vida estar em perigo. Então, é muito importante a gente ver isso. Vamos lá, lê para a gente aí, Provérbios capítulo 18, versículo 21. Ignorante não sob o poder da lei. Os que vivem adequadamente também sofrem. Isso. Então, aí o rei Salomão está dizendo que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, a língua, ela tem o poder de realmente trazer honra ao dom que Deus te deu, que foi a fala, né? Elevar o mundo material, trazer luz para este mundo, mas a fala ela também tem um outro poder, de rebaixar as coisas físicas que Deus criou. Se você utiliza a fala para denegrir as pessoas, para humilhar as pessoas, para maltratar as pessoas, para fazer fofoca, mexerico, se usa para ofender as pessoas, ou para ofender a Deus, ou algo assim, para falar mal em si, isso acaba gerando o quê? Em vez de uma elevação, uma degradação. Inclusive, a linguagem do sábio sobre isso é que o ser humano, ao fazer isso, ele está diminuindo o valor de ser imagem e semelhança de Deus. Ele está abrindo mão desse requisito de imagem e semelhança de Deus. Por quê? Ele está comparando a alguém que não precisa ter senso daquilo que fala, como os animais, por exemplo, não tem senso daquilo que fala. Então, isso acaba diminuindo, rebaixando a palavra. Então, é muito importante a gente estar dosando todas as nossas palavras, né? Estar, claro, usando ela para coisas que são positivas, e muitas vezes isso vai envolver refinar certos hábitos. O ser humano, por exemplo, muitas pessoas têm o costume de falar, ou criticar, ou maldizer, né, as outras pessoas. Isso muitas vezes por efeito da cultura, da tradição. Isso vai passando de geração em geração e as pessoas vão girando a roda e ninguém para a roda, né? A roda continua girando, vai mantendo tudo aquilo que recebeu e isso vai trazendo malefícios para toda uma sociedade, para a vida das pessoas, para a vida espiritual dela também. E é necessário pensar e repensar, refinar os nossos traços, muitas vezes, de caráter. Seu Jorge, pode falar. Eu li comentário na palavra que falar mal do outro, ou falar uma calúnia, ou falar mal da pessoa, até do inimigo. Lá está dizendo, o comentário do Rodapé falar, comentário do Rache, e um assassino é melhor um assassino do que um caluniador ou que fala mal dos outros. Maledicência. Falar maledicência de outras pessoas.
Diz que é melhor para o assassino que fala mal dos outros. Não importa que seja ele, se seja inimigo ou não. Lá está dizendo. Aí eu fiquei analisando. Por quê? Porque aquela pessoa mata ele, mata o que ele falou e o que ouviu, mata três. Enquanto o assassino matou um. Então, por isso que é pior. Tá? Sim. Foi falar, André. O irmão parente falou do papagaio, que ficou diretamente do papagaio. Aí eu estava esperando alguma pausa para a sua finalidade poder para esse comentário. No caso, eu vi um estudo há um tempo atrás, ainda no Evangelho, sobre essa questão dessa diferenciação dos animais só do humano. No caso da fala, quando se diz o homem fala e os animais não falam, é o poder da comunicação. E os animais não têm essa comunicação que nós temos. No caso do papagaio, o papagaio ele não fala, ele repete o som que ele emite com as palavras. Não é uma fala. A fala é comunicação. E no caso disso que você falou sobre a maledicência, o poder que a fala, que a palavra do ser humano tem, ele é muito grande. Quando o Moretão citou agora a questão da fala, Provérbios, isso tem que ser muito bem observado. E o poder que nós emitimos ao falar algo, ele pode tanto trazer vida como trazer morte. E principalmente quando a gente é impulsionado por algum sentimento negativo que a gente possui. Tem ditado antigo que diz que, ao sentir raiva, cale-se. É o momento que você tem de você utilizar a palavra que você possui de uma forma errada. Sim. É, verdade. Tudo tem que ser bem refletido, né? As nossas palavras. Ao sair dos nossos lábios, se a gente tem que pensar bem. A raiva, geralmente, ela vai fazer as palavras saírem automaticamente do jeito que está naquele momento. E aquele momento, muitas vezes, não classifica uma vida inteira. Só que um momento de raiva, ele pode trazer um prejuízo para a vida inteira. Se a pessoa não se domina, ela pode acabar com a própria vida, com a vida dos outros e com a vida dela mesma, muitas vezes, né? Se a pessoa, por exemplo, ela não consegue administrar bem o seu diálogo, ela pode fazer confusões imensas. Ainda mais hoje. Nós estamos na época da tecnologia e tudo acontece muito rápido. De vez em quando a gente vê aí a notícia, aconteceu que espalharam uma notícia sobre o fulano e o fulano foi visto numa cidade tal e a multidão que está sabendo sobre a notícia foram lá, fizeram justiça com as próprias mãos, depois descobriu que ele não era o culpado. Ou seja, como é que consegue retificar uma coisa dessa depois? É momento. Eu vou dar um exemplo aí, né? Uma pessoa bem conhecida no Brasil, ela passou 3 meses preso, acusada de crime passando nos Estados Unidos e não teve nem lá. Sim. E ela foi Verdade. importante. Não é nem qualquer uma pessoa que chegou e falou isso. Mandou prender, não. Uma das maiores autoridades. Acusou o rapaz de viajar, mandou prender e passou 6 meses preso. E agora? Depois soltou porque sabia que não era verdade. Como é que resolve? Não tem Como é que como. vai resolver? Agora passou 3 meses preso, cheio de TV, né? Vai ter que ser ligado, né? Isso acontece no dia aí, com ele, né? Que falta de, né? Da verdade, né? Verdade. A pessoa não fala, velho. A mídia mesmo, irmão, a mídia, ela nem vive com isso. Socorro. Ela fica espionando a vida do outro, fazer uma fofoca, aí sai da mídia e ela está ganhando dinheiro. É o mundo funcionando dessa forma. Ele tem que tomar muito cuidado. Eu me pus assistindo um seriado de competição esses dias e é de convivência. Aí teve uma situação em que uma pessoa falou para outra a sua interpretação de algo que foi dito a ela, ou seja, falou algo que ela entendeu
e que não é verdade. Às vezes a fofoca ela não está em uma mentira que você fala, mas em uma verdade que você diz com uma opinião que você dá. Mal entendido, né? Isso é muito preocupante, porque às vezes você. Por isso que. E outra, essa fofoca mudou todo o pensamento das pessoas que ouviram contra a pessoa. Alguém. E só prejudicou as pessoas que ouviram a fofoca e absorveram. Sim. Tudo que aquela pessoa e aquilo acaba prejudicando você. E as duas pessoas que foram prejudicadas por conta da fofoca que eu fiz, se absorveu e virou como jornal. E quando a gente virou que você tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, não pode entender como verdade absoluta. Né? Primeiro, a gente não deve estar antes que tem fofoca. Se ouvir, não levar como verdade absoluta, não absorver, né? E porque aquilo acaba prejudicando a gente, porque é muita energia, tudo a gente acaba absorvendo. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, porque uma verdade que você fala baseado no que você pensa, você pode mudar o destino das pessoas. Você pode mudar o destino de pessoas que estão próximas a você. Isso criar uma cadeia de mudança de direcionamento e pode comprometer a vida de vários. A gente tem uma boca e três ouvidos, né? Deve ter algum significado para isso, né? E dois, né? Ouvir mais, falar menos. Então, existe a vida, tá? Será que aqui no cheio, nosso Criador fez esse que Sim, o mundo foi feito com a fala, os mandamentos são dados com falas, né? A gente expressa ações de estudo com a fala. Para poder se comunicar com a Shem, a gente faz preces e é com a fala, não pode ser só o pensamento, né? Tem que articular palavras, tem que ser com a boca. Então é necessário. A fala ela é algo essencial. E, segundo Maimonides, que também no Talmud Sanhedrin, página 56a, nós somos obrigados, então, com isso tudo, a utilizar bem a fala, a respeitar o nome divino. E isso vai se estender sobre algumas questões. Primeiro, evitar a blasfêmia explicitamente, sob qualquer forma ou idioma, ou seja, evitar qualquer tipo de maldizer a Deus, amaldiçoar a Deus. Agora, muitas vezes, as pessoas vão falar, mas eu nunca vou fazer isso, nunca vou amaldiçoar a Deus. Mas, geralmente, está se lamentando, se queixando de tudo está ruim, tudo está negativo. Ah, Hashem, por que isso acontece comigo? O que eu fiz para merecer isso? Por que isso está ocorrendo? Ah, se revolta contra Hashem. E a gente sabe que tudo que acontece, Hashem é providência divina. Se está muito calor, é providência divina. Se está muita chuva, é providência divina. E a Hashem sabe mais do que a gente. Às vezes, aquilo que a gente está reclamando que está demais, né? Eu costumo pensar o seguinte: por que que tem dia que está muito quente? Para lembrar quão bom é tomar água, entendeu? Se não, Eu reclamava mesmo. Chegava o inverno aqui, meu trabalho não estava falando. Eu reclamava. Agora é o seguinte: em vez de eu reclamar que chega o inverno, eu vou para a Topatite, que é mas já não tem mais chuva lá, já reclamo. Mas é interessante, ser humano. Doendo, pessoa reclama que é porque não tem como ser roupa no varal. Se o sol está forte, reclama porque xinga demais. O ser humano sempre tem essa tendência de reclamar. Foi feito em teste, era isso que eu mencionava, que eu acabei esquecendo, com flores, pegando flores. Uma flor ouvia palavras bonitas, palavras positivas, e outra flor ouvia coisas negativas, expressões de raiva, xingamentos e reclamações, murmurações. A flor que ouvia esse tipo de palavra não foi, e a outra flor que ouvia palavras positivas continuava linda. Acho que até a ciência comprovou que o poder que a palavra tem quando ela é pronunciada. É isso mesmo. O Alberto falou é verdade. Você vai num local
numa clínica ou num atendimento local, quando você receber um bom dia, quando a pessoa olha no seu olho e fala bem para você, você sente uma outra pessoa. Quando você chega num local que você nem é percebido, que você é tratado mal, seu coração fica aflito. Se você não estiver bem, você fica pior. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso também dentro da nossa casa. Verdade. É, tudo aquilo que nós falamos influencia muito tudo, né? É nossa vida. E muitas vezes a gente tem, e vamos sentir aquilo que nós falamos também. Aquilo que nós falamos é aquilo que sentimos. A fala, ela é muito absorvida também. Agora, fala positiva e fala negativa. E muitas vezes a fala negativa ouvida também pode atrapalhar bastante. A gente tem que ter cuidado até com aquilo que nós ouvimos. Tem coisa que não dá para conseguir filtrar, realmente, né? É porque a gente está passando na rua e acaba escutando, né? Mas tem coisa que a gente pode filtrar. Pois é, lá em casa. Eu chego em casa e fico contrariado. Quando eu chego em casa, de noite, porque da noite a mulher está lá assistindo aquele jornal tal de não sei o quê, policial, não me engano. Cidade, não sei o quê, é só miséria, só desgraça. É só desgraça, só coisa ruim, coisa que não tem que falar. Você não vai trazer bem ninguém, é você. Não tem que rapaz, vamos estudar na lei. Estudar na lei. Rapaz, tanta coisa ruim que passa naquela música. É as pessoas estão dizendo, assim, isso é coisa que não tem proveito de nada. Aí a gente ouve falar, é ruim. Se você quer, eu posso não quer, não. Então, não deixa falar. Aí eu vou lá para fora. E mulher não você passa contrariada, não. Se contraria a mulher, você todo esse dia você sofre. Você tem que se perguntar, fazer o que você quer que ela faça, sem ela perceber que você quer, entendeu? Porque se ela souber que você quer uma coisa, ela vai fazer justamente o que você é difícil aliar um pouco de velho. Aí você pergunta, puxa, André, é verdade, você já conseguiu, não. O que você está dizendo é interessante. Agora, difícil é você conseguir entender a mente das pessoas. Você tem que entender a mente das pessoas. Eu acho que é um ser ainda em outro patamar do novo. Eu acho que eu digo, olha, eu digo, literal, que eu não queria muito agora vou prestar o outro, o estudo, porque senão vai virar vida, né? Mas não dá para entender. Mulher é o tempo do homem. Porque tem mulheres que é uma bênção, mas tem mulheres que A cabeça do homem, eu, a cabeça do homem é tipo assim, são os fios tudo misturado, sabe? Aliás, a cabeça da mulher, assim, são os fios tudo misturado, tá tudo misturado ali. Ela consegue administrar isso com grande facilidade. Apesar de estar tudo misturado ali e tal, ela consegue separar aqui, separar ali, porque ela consegue organizar. Até a mulher tem mais neurônios do que o homem, né? Então, a mulher tem mais, realmente, até o judaísmo fala que ela é mais espiritualizada do que o homem. Geralmente a mulher judia, por exemplo, ela não faz algumas preces obrigatoriamente. Ela cumpre menos mandamentos do que o homem, inclusive. Por quê? Porque ela é mais espiritualizada. Quanto mais mandamento, menos espiritualizada, porque precisa cumprir mais. Quanto menos, porque já está mais elevada, né? O homem, por exemplo, ele precisa lembrar de Deus constantemente. Ele usa um kippah sobre a cabeça, né? A mulher, geralmente, ela cobra cabelo também, mas não é porque ela precisa lembrar de Deus. É mais questão do Atzimiut, do recado. E o homem tem que usar. A mulher não precisa, por quê? Porque a mulher, ela já sabe toda hora que ela é mais espiritualizada, sabe que a chance está sobre a cabeça. Então, é difícil compreender. É difícil compreender. não importa só. Veja, porque a mulher tola, ela fica socada, mas ela sabe que chora. A mulher gosta de ser bem. Sabe, ele fica com a mulher toda. Tem mulheres que não gostam de ser bem tratadas. Também ela
Ela começa logo a reclamar porque aconteceu o que é que acontecendo, não sei o que. Aí quando você trata, não trata bem, pronto. É uma coisa complicada, mas ele deixa aqui. É mais a gente que mexer com dinheiro. Eu não consigo eu só consigo tranquilidade. Sim, eu não tenho essa dificuldade de reclamar de tudo, de reclamar das coisas. É umas pessoas, tipo, e as eu nunca vi reclamar com nada. Nunca vi reclamar. Eu sim, não reclamava. Então, me se prende até hoje. Era muda. Não, mas era uma pessoa sem treinamento, tranquilo, amigo. Minha madrinha mesmo, mora no Rio de Janeiro. O marido dela era difícil de domar, mas ela nunca reclamando. O cara contava, eu conheci três, eu botei no 3 pessoas. O resto é diferente. Então, gente, voltando aqui, é importante nessa parte positiva de não blasfemar, que honrar a Deus, né, obviamente, estar reconhecendo a Deus em todos os momentos de nossa vida. Aliás, as bênçãos matinais, as bênçãos alimentares, elas trazem essa importância no nosso dia a dia. Tudo aquilo que a gente vai tirar proveito, a gente pede permissão a Deus. Esse é o porquê que faz as bênçãos, na verdade. Não é a bênção antes, é o pedido de permissão, a bênção depois é a expressão de gratidão. Então, a permissão a Deus, ela é pedida. O Talmud, por exemplo, ele vai dizer que ter proveito de qualquer coisa desse mundo, sem pedir permissão a Deus, é roubo. Como se fosse roubar. Então, por isso que a gente pede permissão a Deus antes de consumir qualquer coisa. E também agradece a Deus após o alimento, por exemplo, sobre outros momentos. Mas logo, qual o objetivo disso? É trazer uma gratidão diária ao coração do ser humano. O ser humano está sempre agradecendo, sempre uma pessoa agradecida, cultivar a gratidão em todos os momentos. Muitas vezes isso não vem fácil. É necessário, é necessário a pessoa se autotrabalhar bastante para isso. Recitar os salmos, principalmente os salmos de gratidão, os salmos que enaltecem a Deus, os salmos de louvor a Deus, né? Eles conseguem trazer esse sentimento e fazer germinar esse sentimento no nosso coração, contribuindo positivamente com esse pensamento. E é claro, muitas vezes ler bons livros, livros que trazem mensagens de correção, traços de caráter, refinamento, eles vão ajudar bastante nessa área. Por exemplo, mas obviamente a gente tem que tomar alguns cuidados, como por exemplo, abster-se de usar o nome divino em piadas, frases cotidianas ou expressões levianas, ou seja, sempre ter um devido cuidado, não jurar em vão ou com engano, né? Ou seja, a pessoa tudo ela vai, é um costume quase brasileiro, toda pessoa vai falar, eu juro. Eu juro isso, eu juro aquilo, eu juro aquilo. É tudo, juro, juro. Geralmente a gente aprende um pouquinho com o povo de Israel. Tudo que a gente vai fazer, a gente fala Blimneder, né? Sem promessa. Vou, Blimneder, sem promessa. Por quê? Porque a gente sabe que a palavra ela tem um poder muito forte. E ela desgasta. Se você começa a colocar juramentos, promessas e votos em todo momento, aquilo vai gerar situações que você não vai conseguir cumprir muitas vezes aquilo, né? E as pessoas vão perder a credibilidade na força da sua palavra. Então é necessário ter um certo cuidado sobre esse ponto. E cumprir, quando realmente fizer algum voto, né, alguma promessa, cumprir com aquilo. Deuteronômio 23, 23. Quem pode ler?
Devem dizer, Isso. porém, se já tem interessação de todo, não haverá pecado. Está em Deuteronômio 23, 23, Marcos? Deixa eu ver. Contudo, fazem todos o empenho para cumprir tudo o que os seus lábios prometeram, considerando que com tua própria boca ofereceste voluntariamente tua palavra, teu voto ao eterno Criador. Isso. Então, tudo que sair da nossa boca, nós devemos cumprir e faremos conforme prometeste ao eterno nosso Deus. Ou seja, é uma promessa, é um desejo solene, realmente a pessoa expressou isso. Ela deve cumprir aquilo que foi falado. Muitas vezes, agora existe uma questão importante, né? Diante da Laha tem duas posições sobre isso. Tem alguns legisladores que vão falar que o Benoa, por exemplo, ele não consegue anular votos. Tá? Ele não consegue anular votos. Mesmo na época de Yom Kippur, quando tem a anulação dos votos, né? O Kol Nidrei, ele não consegue fazer isso. Agora, e se ele não consegue anular, tudo que ele diz, ele tem que cumprir. Agora, tem algumas outras posições que vão falar que sim, ele consegue anular votos. E aí pode ter até a forma de anulação de votos com 3 pessoas distintas na comunidade, e essas pessoas podem chegar, essas 3 pessoas distintas, quero fazer anulação de voto, esse voto é esse. Então ele pode anular. No entanto, essas circunstâncias, ela nos leva a entender o seguinte, que a importância daquilo que nós falamos, daquilo que nós tomamos sobre nós, daquilo que deve ser pensado, repensado, refletido, muitas vezes e a gente tem, muitas vezes, damos palavras, né, muitas vezes pensadas. E quando a gente vai ver lá na frente, aquilo pode ocasionar situações complicadas na nossa vida, do qual nos comprometemos com palavras que deveriam ser melhor refletidas, muitas vezes. Então, devemos honrar o nome de Deus com as nossas palavras e com nossas ações. Salmo 4:4. Quem pode ler? Às vezes, Deus aparece no meu eu venho mirar, eu volto. Exatamente. Então, o Eterno, ele separou para si o devoto, o piedoso, né? Aquela pessoa que expressa a prática das mitzvot, a pessoa realmente que procura cultivar seus traços de caráter. E por causa disso, né, por a pessoa ser dessa forma, ela ter um certo cuidado, principalmente o cuidado com a fala, ela entra também nessa devoção, obviamente, ela consegue ter um acesso a Hashem. Hashem, olha, você reza, Hashem ouve. Então existe, é claro que Hashem sempre ouve, é claro, mas existem algumas implicações que a pessoa pode ter na sua vida que pode atrapalhar, de certa forma, essa comunicação. Existem outras que podem ajudar a ter uma comunicação melhor. Quando a pessoa ela toma um certo cuidado, é uma pessoa realmente aplicada nas 7 leis universais, ela consegue ter esse acesso, essa conexão melhor com Deus. Malaquias capítulo 1, versículo 11. Quem pode ler? Então, não tem. Em cima disso daí, ele é claro, né? Eu acredito que ele cancela demais. Tem minha mulher. Aí eu fiquei, cara, se termina cada. Fala assim, se amanhã já tem um pacto teu, já fica pensando nisso. Rapaz, não tem nada na lista, não. Aí vai, Deus provera. Aí daqui a pouco um livro, outro livro, eu não tenho mais preocupação. Antigamente o caso eu não trabalho, mas talvez. Parou, fico lá. E aí aguarda, a mulher não fica só.
E aí, aquela coisa toda. Olha, eu fico pessoa. Pois é, pois é verdade. É. São coisas que a gente consegue lidar melhor hoje também, até para entender ela. Porque nós conseguimos lidar melhor porque nós tivemos acesso, né, ao conteúdo judaico de como lidar com todas essas situações. Sabedoria milenar do povo judeu ajuda nisso. Agora, há muito tempo, muitos de nós também fomos bastante ansiosos. Né? Então, isso, na verdade, Para mim é muito. Eu não gosto mesmo, não detesto. uhum. Então eu não pode ouvir nada de judaísmo. Se eu botar uma música judaica, vai, pô. Se eu botar uma vida religião, qualquer questão falando de coisa. Orar. Começa. Só tem isso, só tem isso, só tem isso, só tem. Assim, cada pessoa tá vendo, tem o seu momento, né? Cada um tem seu encontro, né? Eu não quero ser uma coisa também. Ela me fala coisa dela, fica as coisas dela. Tem que deixar ela. Não me. Não claro. Só que eu peguei já a volta da casa assim. Não puder tudo. E o cidade dela Minha frente foi de época de morte, coisa grave. Eu também não. É prefeito. Ela não fica nem judeu, é judito, judiado. Coisa de judiado. Você já tem uma missão. Tá igual a mim. A missão é o quê? Reverter. Levar as costas e levar nas costas. Porque senão não vai reverter. Jorge, eu vejo assim na rua. Meio é a missão. Eu vejo. Reverter, Não, eu vejo sabe como? Eu vejo como se fosse essa ali. Essa ali trabalhando ali. Destruir Jacó. Destruir Jacó é aquela guerra de Esaú e Jacó. Jacó vai pular essa vai passar em busca, né? Roubado. É assim, a luta dele. ajudaria ele na longa dele. Da parte dos treinos. Está do lado desse, sabe? Vários pastéis que a gente está vendo. Não sabe quem não. Isso. Só para quem entrar no meio, para quem está dentro do bar. Por isso que é uma coisa que eu tenho, mas é uma missão que eu quero porque tudo é para o bem. É um teste. Tudo para o bem. É um teste. Veja bem, quando eu retendo para Abraão, pegue seu filho e leve para fazer o sacrifício. Ele não pediu por veta, não, porque confiava plenamente, né? Sabia que aquilo ali é para o bem. Bem assim é nóis. Esse negócio subindo na minha cabeça aqui, porque eu mereço, tá bom. Ele confiar e acabou. Não é tão Mas não é fácil. não é fácil, não, porque quando Deus disse a o anjo disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, ele se lembrou que Ló estava lá, o sobrinho dele, ele questionou Deus. Aí Deus vai destruir o justo meio dos ímpios, foi? Ele tinha feito aquilo também, né? Já tinha. Aí ele questionou, não questionou? Quando Deus mandou ele mandar a mãe ir embora, não foi? Ele foi embora também. Ele também ficou questionando. Questionou Moisés, eu disse, quando sua mulher? Moisés também questionou a Deus. Sim, eu já tinha o livro no nome do livro. Então, se todo meu filho vai conseguir sobre isso. Então, são pessoas que têm fé, todos eles têm uma grande fé. Tem uma hora que eles esbarram. Às vezes é bem, olha, Sabe que 10 mil vezes. Sim. E cada um recebeu É isso que eu não estou querendo de nada. Eu não estou querendo aqui, eu quero questionar Deus. Eu não questiono Deus de nada. Não é como eu me questiono, não. Eu não que eu tenho direito de questionar. Eu estou dizendo assim, imagine nós, a fé que nós temos, com a fé de Abraão, isso que é a fé de nossa fé, de Abraão, pode ser, você quer que você pegue, né? Nós estamos
que a gente está vendo. Então, aí, se reparte no primeiro, mas a gente tem milhares de negativo e positivo aqui. A gente está vendo. Assim, milhares, em todo lugar a gente está. Tem coisa que pegar tudo difícil. Por isso que pode ficar trabalhando tudo aqui. Mas vamos deixar essa não falar. E fez uma mulher, um pouco que ela tá com a orelha coçando, viu? Joguei lá, Malaquias 1:11. Quem achou pode ler. Ele nasceu no sol. Até quando desaparece no olho. A grandeza do mundo é reconhecida por todo o nosso. E por toda parte, sacrifícios dignos que são oferecidos e elevados. Isso é verdade. Sim. Então, daqui nós temos a importância, né, de reconhecer a grandeza de Deus, e logo reconhecer a grandeza de Deus envolve honrar o nome dele, e para honrar o nome dele também é necessário estarmos dirigindo as nossas palavras a Deus, falar com ele na prece, na oração, fazer as brachot, bênçãos, estar reconhecendo ele em todo momento, acordar ou antes de dormir, trazer esse reconhecimento, esse louvor a Deus para a nossa vida cotidiana, né? Sempre trazendo a nossa memória, sempre cultivando isso. É como, por exemplo, uma planta. Você vai lá, planta uma árvore e você tem que ir lá todo dia regar. Vai lá, rega ela um pouquinho, rega ela, né? E aí, muitas vezes, vem formiga para. Aí você tem que colocar fumicida ali. Às vezes a terra é ruim, tem que botar uma dúvida. Às vezes a terra é fraca, né? Tem que colocar um adubo ali. Então, envolve um cuidado constante. Assim também a nossa vida com a Hashem. Ela envolve um cuidado constante de trazer à mente sempre a providência dele, pensar, refletir sobre a bondade dele, sobre como ele cuida de nós, sobre como nós somos providos a todo momento, a todo instante. Isso faz com que esse reconhecimento ele se transforme em um amor profundo no nosso coração. Tá? Ele vai florescendo, florescendo. Se a gente não tivesse problema, às vezes a gente se livraria dele. Verdade. O teste ele serve exatamente para isso. Tem tudo isso aí. Preocupação nenhuma. Isso. Então, nunca entra ao Criador, não. Era o que já tive caso. e quer levar aquele que tem bens materiais, consumo, e mesmo assim lembra do eterno em suas orações. Faça forma de lembrar, é pedir. E outra coisa é o rei que já tem pouco ainda assim, lembrar de Hashem, né? Como esse Salvador. Assim, o teste do pobre é mais difícil que o do rico. O do rico é mais difícil que o do pobre, na realidade. Eu estou trocando, mas é assim. O rico ele já tem tudo, né? Para ele agradecer, para ele reconhecer é mais difícil. O pobre não, o pobre, através das situações, leva ele. Não, é isso que eu estou falando. O rico já tem tudo, ele tem bens materiais, então ele está. Ele já tem tudo. Para quem? Para o rico. O rico vai reconhecer tudo nada. O pobre dia a dia está pedindo por isso. Difícil dele procurar a Hashem, e ele tem mais mérito, por quê? Porque ele já tem tudo. Ele tem uma vida estável, de saúde, tem melhores médicos, tem melhores escolas, e ainda assim ele procura a Hashem, entendeu? Ele faz boas ações, ele procura o eterno, então ele tem muito mérito, entendeu? O pobre não, o pobre só tem Deus como esperança. Não tem nada, então tem que buscar Deus, porque se tá ruim, então vamos buscar isso que pode ser legal. É isso que eu tô falando, entendeu? Verdade. Então, nós, como Beninoa, nós devemos evitar a blasfêmia e honrar também a nossa palavra, respeitar o nome de Deus e cumprir, trazer com isso mais luz, né? Então, a proibição de blasfêmia, ela é mais que uma limitação, né? Ela é uma expressão do relacionamento espiritual que o ser humano tem com o seu Criador.
As palavras, elas têm um peso eterno, inclusive. E quando nós falamos com respeito, com reverência, nós criamos pontes com Deus. E quando falamos com desdém, que é o contrário, né, cortamos então essas pontes, quebramos essa conexão. O Salmo 141, versículo 3, por exemplo, diz o seguinte: coloca o Eterno uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então, a observância deste mandamento, ela não é apenas um dever moral, mas é também uma missão sagrada. Honrar o Criador em um mundo que muitas vezes esquece do Criador. Isso começa pela palavra, que é a mais poderosa ferramenta que o ser humano possui. Agora a gente vai estar abrindo uma oportunidade para aqueles que quiserem responder essa pergunta. O que que você aprendeu sobre o dever de não blasfemar? Pedido deveria não blasfemar. Quando devemos fazer juramentos, colocar o nome do Eterno frente a isso. Não falar maledicência das pessoas, não falar mal dos outros, grave. Saber o que vai falar, sair não saber, são palavras produtivas ou negativas. Né? Isso, por exemplo, aqui é uma coisa muito importante. Ter o equilíbrio das palavras. Porque se desequilibrar as palavras, o que é que acontece? Pode criar uma guerra um pouquinho, pode, através daquela palavra, gerar um alerta, pode gerar um pouquinho tão grande, daqui a pouco está uma guerra estabelecida, e a pessoa até pode ser até morta por causa de palavra, a pessoa pode ter assassinada, outros podem ter até suicídio, de acordo com a palavra daquela que serve para ele. De acordo com a palavra, a pessoa vai criar demônios. E os demônios é criado dentro do coração. Os demônios não é de fora tem demônio, mas o demônio mesmo é criado dentro do coração, do lado esquerdo do coração. Então, dependendo do que você fala, quando entrar a palavra na pessoa, na mente, que ela pode haver uma maledicência, que aquele vai gerar no coração uma coisa que o demônio, daqui a pouco, você está cometendo coisas terríveis, mais coisas que mais tentar daquela palavra. Então, é muito importante as palavras que a gente fala. Sim. Por isso que eu peguei aqui. Todas as guerras, todas as dificuldades surgiram por palavras. Vieram de palavras que não eram adequadas para aquela situação. Eu até não vejo judaísmo, né? O judaísmo pessoas não só. Só tem uma linha. Hoje tem várias. O cristianismo se fala, o livro se fala. E aí, por diante, você é dividido no inteiro do guerra. Palavras, pessoas chegam e dizem, assim, agora vai ficar. Vamos seguir daqui, essa a outra. O cara traz uma linha de pensamento totalmente diferente, e aí divide. Divide essa divisão para frente. Sim, é verdade. Para frente. Mais alguém? Uhum. Sobre informar o negócio, como assim. Eu mencionei que a dificuldade que temos nisso está no ato de amarmos o próximo assim como nós amamos, ou seja, não amar mais a si do que o próximo. Uhum. E no caso da blasfêmia, do blasfemará e do uso da língua de modo errado, eu acho que quando utilizamos a fala, que é algo que nos diferencia dos animais, nós não vemos os animais entrar em guerra entre eles. Você não vê um cardume de peixes em conflito, dividindo território, nem alguma espécie de animal que entre si guerreie por alguma coisa. Acho que o ser humano, ele
a blasfêmia acaba gerando males que corrompem a si próprio numa sociedade. Eu acredito que a blasfêmia ela pode trazer mais males do que algumas transgressões que vivemos sérias. Ele tem esse defeito de procurar mensurar o que é mais errado. Ah, mas eu não faço isso, ah, mas eu não faço aquilo. E acaba se deixando levar por uma blasfêmia, sendo que ela pode ser pior e trazer resultados ainda mais negativos do que um mandamento que a pessoa não deixa de, que no caso está. Verdade. A blasfêmia tem que tomar um certo cuidado com ela, porque ela pode levar àquilo, né? Não amar o próximo como a si mesmo. Mais alguém? Verdade, é o mandamento mais difícil. Esse sim. É o mandamento mais difícil, é amar, que eu gosto do outro dele. Verdade. Falar, eu amo a Deus. Assim, eu tô é assim, fala, você não tem como provar. Você só a prova que você ama a Deus, ele vai assim, pensa assim. Uhum. Qual é a prova que eu tenho de dizer que eu amo a Deus? Se eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. O meu próximo eu estou vendo, eu posso amar ele, Deus não estou vendo. É muito simples, eu sei que eu amo a Deus. Agora o próximo, eu tenho como dizer que eu amo a Deus, eu não amo de verdade. E é fácil mesmo Não é? dizer que amamos ao Criador, porque devemos a submissão, temos um temor. Então é muito fácil dizer que amo aquilo que eu tenho. Mas o próximo que é igual a mim, às vezes eu não tenho esse cuidado. E é justamente esse é o problema. Você diminuir o amor que você sente por você para aumentar o amor que você sente pelo próximo, é que é complicado. E eu acho que o fundo disso está no ego. O ego impede de você tirar um pouco do amor que você sente em si para dar um pouco para o Sim. Talvez quando essa é a parte que a natureza lá negativo. Nós temos, né? É o lado O animal. negativo do coração do lado da passiva do coração. É o lado animal. É uma instituição, ele vai girando, girando, girando. Aí ele, porque quando ele os pensamentos. Mas pensamento é o que leva a isso. Pensamento. E aí onde está tudo a questão. Marcos. Estava pensando aqui, você, quando estava explicando a pergunta, sobre o poder de la un salmo de hoy, la lectura de hoy, ele decía así, David falaba, no permita que eu desça na goma, porque con a vida que eu tenho, te amo aqui, Deus. En otras palabras, aqui, tipo assim, quando está ali, eu não vou ter aquele poder de falar a Deus quão grande é Ele e toda a maravilha que Ele faz. Uhum. Es una diferencia muy grande con respecto a todo otro ser viviente. Y nós podemos falar também, podemos falar a Deus, entender? Abençoar a Ele. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem nesta vida. Poder Sim. abençoar a Deus. Verdade. Exatamente. Não é uma coisa muito fácil, mas é uma coisa que precisa de trabalho. O ser humano ele tem que estar trazendo sempre à mente isso, né? Porque quanto mais gratidão ele traz à mente, mais longe ele vai estar se afastando de blasfêmia. O que aproxima da blasfêmia, na verdade, né? São a falta das atitudes positivas que nós cultivamos. Isso que vai aproximar alguém da blasfêmia. Quando a gente deixa de cultivar, a gente fica mais perto de blasfemar. Então, quanto mais cultivar, mais longe. Mais do homem, o ser animal não é mais bravo, o espiritual mais forte, é mais fácil vencer. Porque quando a gente erra mais é porque o nosso animal, o ser animal nós, está mais atento que o outro, está mais alimentado, está mais forte. Às vezes a gente esquece de alimentar um do outro lado a alma, que é o racional, né? E alimenta só o racional, o animal. Aí o animal vence. O racional. A luta é assim, sempre desse jeito. É dois animais ali lutando.
Sim. É dois animais dentro de nós. O homem, o ser humano, é todo ser. Um ser espiritual, um ser animal. É um lutando contra o animal, lutando contra o espiritual. Igual não luta contra o animal. E quem ganha a luta? E qual ganha a luta? E aí o que vai ganhar a luta? O que vai ganhar a metade. Isso aí. É verdade. Na verdade, o segredo é esse aí. Eu sei. É a comida que você dá para o seu animal interior. Entendeu? Comida, mas por isso que a comida caixa ela é fundamental para essa questão da alma. Um pedacinho depende da gente, não é isso? Um pedacinho depende da gente. Então, tudo. Mas sempre começa a se revelar. Quanto mais você aprende espiritualmente, se alimenta, agora, aí você vai. Essa luz ela vai começar a abrir dentro da encerrada, não pode luz. Ela vai descuidando. Ela começa a se abrir. Mas quando ela começa a se abrir, você começa a falar palavras como você começa a louvar o Eterno, você começa a pessoa não quer dizer agora o Hashem, agradecer ao Eterno por tudo, obrigado, Eterno. Você está afetando sua alma, né? Não, que a luz, que essa a participa da vida, que é a participa eterna, que é a alma divina, ela está se abrindo em cima da escuridão, da maior escuridão, que é o encerrar a negativo, que é a escuridão. O homem é bom animal. Animal, é um bom trabalho. É alimento. Se amanhã você toma café de manhã, você almoça, você janta, você lança. Tudo isso é alimento, a gente está alimentando o nosso animal. Aí qual é o alimento espiritual? A palavra é Torá, né? A leitura da Torá, a oração, a reza, né? São coisas do lado espiritual. Esse é o alimento espiritual. O espírito precisa para permanecer aqui, né? Vamos dar o outro lado. Tem verdade. Mais alguém? Há um balanceamento muito grande, na verdade. O dia a dia, a correria, o trabalho, a família, os netos. Ele tem que nos afastar de muito do lado espiritual. Só que é o material, tá? Você tem uma perspectiva para alimentar seu lado espiritual. É por isso que nós temos essa dificuldade toda. Por causa disso. É pouco alimento na alma, aqui, ali, o animal usando para lá. Não estou eu. É verdade. Então, gente, essa foi a nossa lição de hoje, número 6, onde nós aprendemos sobre não blasfemar. Na semana que vem nós vamos entrar num novo tópico, onde a gente vai falar sobre não derramar sangue, não assassinar. E que a Hashem ele possa nos dar muita força para cumprirmos isso tudo que nós aprendemos hoje. Agora vamos dar um intervalo, 5 minutinhos, um intervalo aqui, e vamos